Bom dia! Graça e paz, amém? Muito bom estar aqui com vocês, mas nessa manhã chuvosa, maravilhosa. Agora o Felipe chegou, a gente pode começar. Glória a Deus, que bom que você está aqui. E é sempre um grande privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E é muito interessante que quando a gente vai preparar a palavra para trazer para a igreja, para vocês, Deus ele começa a falar na nossa vida. Então, Deus já começou a falar comigo através dessa palavra. Então nós vamos falar nessa manhã sobre uma das parábolas de Jesus, a parábola do trigo e do joio, que todo mundo conhece. Pode passar próximo. Que está lá em Mateus 13, do 24 até o 30. Vamos ler? Vamos lá. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o em meu celeiro. Tremenda essa parábola, não? E essa parábola aconteceu mais ou menos assim. Em um belo dia, Jesus estava na praia, e várias pessoas começaram a chegar, e o que Jesus fez? Pegou um barquinho que tinha logo ali em frente, e fez desse barquinho o púlpito dele, e começou a pregar para as multidões. E ele falou várias parábolas, e essa é uma das parábolas que Jesus falou. E olha só que interessante, eu estava pregando essa parábola, eu estava falando dessa parábola para uma congregação que eu tenho lá em casa, e daí eu mal terminei de falar a respeito da parábola, eles já começaram a me perguntar: o que é joio? O que é trigo? O que é ceifa? E daí eu falei com eles, filhos, isso aconteceu exatamente com Jesus. Jesus chegou em casa, e quem foi perguntar para eles a respeito da parábola? Os discípulos. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, explica para a gente a parábola lá do joio e do trigo, que ninguém está entendendo nada. E daí olha só que beleza, Jesus, ele explica a parábola que ele trouxe. Olha que bênção. E agora, nós vamos ler a explicação da parábola. Pode ir para o próximo? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia de papel, ou você pode acompanhar aqui comigo. Então vamos lá, 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo, que eu acabei de falar para vocês. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Olha só que claro. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Verso 41. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino
tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, de uma maneira bem sucinta, bem objetiva, nós vamos passar novamente por essa explicação que Jesus deu a respeito dessa parábola. Então a primeira pergunta que nós fazemos é: quem planta? Quem que está plantando as coisas aí? O Filho do Homem. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus, exatamente. O Filho do Homem é Jesus, é Cristo. E Filho do Homem é um dos nomes. Pode atender, não tem problema. Filho do Homem é um dos nomes messiânicos de Jesus, que é descrito lá em Daniel 7,13 também. E você vai ver várias vezes Jesus no Novo Testamento falando com seus discípulos, ele vai se referir a si mesmo como o Filho do Homem. Então o Filho do Homem significava Jesus, o Messias. E daí a próxima pergunta que nós temos que fazer é: onde é a plantação? Onde é que Jesus está semeando? Ele fala assim: o campo é o mundo. Ele está semeando em seu campo. E o seu campo é o mundo. Este versículo fala sobre o mundo em que vivemos. E não em outro lugar qualquer. Ele não está falando que o campo é a igreja. Ele está falando que o campo é o mundo. E Deus, ele está plantando em seu campo, ele está plantando em seu reino, o seu reino aqui na terra. E ele plantou Adão e Eva lá no jardim do Éden, vocês se lembram? Mas o diabo veio e causou ali uma certa bagunça, um certo alvoroço. O Adão e a Eva não fizeram casados para sempre, então deu no que deu. No entanto, Deus, ele continua sendo rei, ele continua no governo, ele continua no controle deste mundo. Não é que ele perdeu o controle, não, ele deu um poder limitado a Satanás. E ele também permite que os pecadores pequem e continuem nesse mundo. Mas ele continua sendo rei e senhor dessa terra. E ele está plantando aqui. E a próxima pergunta é: o que ele está plantando? O que Jesus planta? A boa semente são os filhos do reino. Jesus está plantando os seus filhos aqui nessa terra, e não em outro lugar. E como é bom saber que eu e você, nós não estamos aqui por acaso. O nosso chamado é para viver exatamente no meio desse mundo. Não é para a gente viver no mosteiro, isolado, ou criar uma comunidade lá onde não vai entrar o pecado, onde não vai entrar nenhum ímpio. Não, nós estamos aqui crescendo nesse mundo, junto com as outras pessoas, junto com os ímpios. E Jesus nos colocou, nos fez crescer nesse mundo por dois motivos. O primeiro é que nós estamos aqui nesse mundo sendo maturados, sendo aperfeiçoados. O nosso contato com as dificuldades do dia a dia, e com as coisas boas também, o nosso contato com as pessoas más e descrentes, elas vão nos aperfeiçoar cada vez mais. Então tudo isso faz parte do processo de Deus na nossa vida. Tudo faz parte do trabalhar de Deus na nossa vida. 1 Pedro 5,10 diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará e confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Então, Deus, ele está nos aperfeiçoando e nos fazendo cada vez mais fortes, enquanto nós estamos aqui nesse mundo. E uma outra coisa muito interessante, porque nós estamos nesse mundo, é a seguinte: não sei se você reparou, não sei se você sabia, mas todo
Todo trigo, todo filho de Deus, um dia, ele já foi o joio. Exatamente, todos nós, sem exceção, um dia, nós já fomos filhos do diabo, fomos inimigos de Deus, descrentes. Ninguém aqui nasceu salvo. Todos aqui tiveram que ser alcançados por Deus. Efésios 2:1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então todos nós um dia já fomos escravos do diabo, do pecado, mas Deus, Ele nos resgatou e nos transformou em seus filhos. Então, o segundo motivo pelo qual estamos aqui é porque Deus nos faz seus missionários. Olha só que beleza, todo mundo é missionário, não só o Gessé, a Camila, o Tiago. Todos nós, se você é um cristão, se você é um filho de Deus, se você é um trigo, você é um missionário de Deus, que faz o quê? Que comunica a verdade do Evangelho e influencia as pessoas positivamente. Você não precisa convencer ninguém. Eu não tenho capacidade de convencer ninguém. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. O meu trabalho, o seu trabalho é só comunicar às pessoas: olha, Jesus morreu na cruz por você. Se você não deixar Ele entrar no seu coração, se você não clamar misericórdia, cara, você vai para o inferno. É nossa missão comunicar o Evangelho de Deus, através da nossa boca e através das nossas atitudes. Amém? Glória a Deus. Então, duas razões porque nós estamos aqui. Podem existir muitas outras, mas você está aqui porque no meio das outras pessoas, dos ímpios, porque Deus está aperfeiçoando o seu caráter. E você está aqui também no meio dos ímpios, porque você é um missionário de Deus, você é um embaixador de Deus. Glória a Deus. Então o Senhor nos colocou aqui nesse mundo para nos aperfeiçoar e para influenciar as pessoas a se tornarem um trigo, filhos de Deus. Olha que tremendo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela assim: você é um missionário de Deus. Agora a gente vai para a parte cabulosa. Quem é o inimigo e quem é o joio? Nossa, a foto ficou pesada, hein? Quem é o inimigo e quem é o joio? Jesus fala: o joio são os filhos do maligno. O inimigo, quem o semeou, é o diabo. Essa é fácil, não? O inimigo é o diabo e o joio são seus filhos. São os filhos do maligno. Só existem dois tipos de pessoa nesse mundo: aquelas pessoas que são filhos de Deus e aquelas pessoas que são filhas do diabo. Não existe uma terceira opção: ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. E daí eu pergunto para você nessa manhã: quem é o seu pai? Se você não está com Jesus, você está com o diabo. Não existe terra neutra. Alguém pode dizer que todos são filhos de Deus. Eu já ouvi essa expressão várias vezes. Olha, Gessé, todo mundo é filho de Deus. Você vai ver na televisão, os artistas, todo mundo falando, todo mundo é filho de Deus. Se você estiver falando que todos são filhos de Deus, como se eles fossem criaturas de Deus, criaturas divinas, realmente todos são filhos de Deus, todos foram criados por Deus. Mas nesse versículo, filhos de Deus são aqueles que são amigos de Deus, são aqueles que são salvos por Deus, são aqueles que praticam boas obras, são aqueles que dão frutos, os frutos do Espírito. Então, filho de Deus não é todo mundo. Os filhos de Deus são algumas pessoas. É o trigo que Jesus fala nessa parábola. E o joio são os filhos do diabo. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Não tem para onde você fugir. Gálatas 3, 26 até o 28 diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em
Cristo Jesus. Então você só é filho de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Deus te criou, não significa que você é filho de Deus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo, se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo Jesus. É Cristo que nos faz filhos de Deus. Beleza, deixa aí. Todos no Oriente conheciam muito bem os elementos dessa parábola. Quando Jesus estava falando, olha, ele falava a respeito do joio e do trigo, todo mundo já sabia o que era um joio e o que era um trigo. Já o Gessé aqui, em 2024, não sabia nem o que era o trigo, muito menos o joio. E daí, o que eu fiz? Eu fui lá no Google, e daí pesquisei, joio e trigo. E daí vi outras pessoas falando a respeito também. Qual que é a diferença entre o joio e o trigo? Praticamente nenhuma. Os dois são iguais, é por isso que ele fala, deixe os dois crescerem juntos, daí no dia da colheita, a gente vai lá e separa. Porque agora eles são imperceptíveis de você descobrir a diferença entre eles, você não consegue descobrir. A diferença essencial entre o trigo e o joio é que o trigo, ele carrega o fruto dentro de si. Você vai conseguir fazer o pão, o macarrão. Já o joio, ele é oco por dentro. Ele não tem nada. Ele não presta para nada. E interessante, não? E os filhos do maligno, eles crescem juntos com os filhos de Deus e estão por toda parte. E a proporção também varia. Em países onde o cristianismo é perseguido, por exemplo, como na Índia ou no Oriente Médio, fica fácil você descobrir quem que é joio, né? Quem que são os filhos do diabo. E fica fácil também você perceber que eles são em maioria e você está lá em minoria. Agora, quando você vem aqui para o Ocidente, existem pessoas que declaradamente não fazem questão de esconder que elas são filhas do diabo. Que elas gostam do estilo de vida perverso delas, que elas não têm uma vida em acordo com Deus, que elas são inimigas mesmo de Deus. Tem pessoas que não, aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil, que não tem vergonha de esconder isso. Agora, existem outras pessoas que disfarçam bem. São verdadeiros joios, ervas daninhas. A gente não consegue saber se o cara é filho de Deus ou filho do diabo. Só depois de muito tempo caminhando junto, e olhe lá. Você vai ler Paulo em suas cartas reclamando várias vezes de alguns colaboradores que eram realmente as verdadeiras pedras em seus sapatos. Ele vai falar do Demétrio, do Alexandre, pessoas que haviam abandonado ele. Era o joio no meio do trigo. E olha só o exemplo, até Jesus teve um joio entre os 12. Você conhece a história do Judas? Andou com Jesus 3 anos. O que aconteceu? Era um joio. Traiu Jesus. Então, sempre vai haver o joio no meio do trigo. Às vezes, nós vamos conseguir descobrir facilmente. Ah, esse cara é joio. Isso aí eu não sei, cara. Estou na dúvida. Tem pessoas que você fala, cara, é um trigo. Mas no final da vida, se revela um joio. Então, a gente não consegue saber a diferença. Só Deus consegue. É verdade que pelos frutos você conhece a pessoa, mas existem pessoas que disfarçam muito bem. Então, fique sempre atento. E assim caminha a humanidade. Deus planta a sua boa semente e o diabo planta a sua semente ruim. Continuando. Let it grow. Mas não era em português? Até quando viveremos juntos? Talvez você possa fazer essa pergunta. Imagine só, os discípulos. Até nós hoje em dia, nós ficamos com aquele gosto amargo, aquela santa revolta. Até quando irá perdurar tanta injustiça no mundo? Tanta maldade causada pelos filhos do diabo, pelos ímpios. Os discípulos sabiam que Jesus era o Messias e que tinha poder absoluto para acabar com o Império Romano, para restabelecer o reino de Israel
e para deixar tudo numa nice, tudo tranquilo. E eu e você hoje também, às vezes nós ficamos revoltados, não ficamos? Nós olhamos as notícias do Brasil, colocamos a mão na cabeça e falamos: Deus, volta logo, Jesus. Mas até quando isso vai durar, Jesus? E daí nós pensamos assim, como os discípulos também pensaram, né? Seria melhor que o Senhor fulminasse essas pessoas imediatamente, Jesus. Acaba com a raça deles, mata todo mundo. Mas Jesus, com toda a sua paciência, Ele fala assim: olha, ainda não é a hora. Jesus, na sua infinita misericórdia, diz que ainda há muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho e se converter. É um tempo de graça. É por isso que eu escrevi lá, let it grow, deixa crescer. Então a ideia de Jesus é exatamente essa: olha, deixa crescer o joio no meio do trigo. Os dois vão crescer juntos. E eu vou fazer a obra. Muitos vão deixar de ser joio. Mas deixa crescer os dois juntos. É um tempo de graça, meus queridos. Mas a colheita, a ceifa, que é o termo que ele usa lá, ela vem. O dia da colheita ele vem. Verso 40 lá de Mateus diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em 2 Tessalonicenses 1,7 diz assim também, olha que tremendo: quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os seus anjos do seu poder, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Os filhos do diabo irão queimar, e os filhos de Deus vão morar com Deus. E para nós concluirmos, a pergunta que eu faço para você, assim como Jesus disse: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, você ouviu tudo isso que eu falei? Você já leu essa passagem várias vezes na Bíblia? E a primeira pergunta que eu faço para você é: essa parábola, ela faz sentido para você? Você entendeu ela? Ela faz sentido? E se ela faz sentido para você, a segunda pergunta que eu te faço é: quem é você nessa parábola? Quem é você? Coloquei o cara ali com a máscara. Quem é você de verdade? Você é um trigo ou você é um joio? Você é uma criança do reino? Você é uma criança de Jesus? Ou você é um filho do diabo? Escute, se você é um filho do diabo, ouça atentamente. Se você se julga assim, este é um tempo de paciência, um tempo de graça, mas o julgamento é inevitável, eterno e doloroso. Eu lembro de quando eu estava na faculdade, há uns 2 anos atrás, tá bom, uns 4, vai. E aí na faculdade, o que eu fazia? Eu levava, era praticamente só eu de crente na minha sala. E daí eu morria de medo de desviar. E daí eu falei assim: cara, para eu não desviar, eu já tenho que chegar com os 2 pés no peito. Daí o que eu fazia? Eu levava meu violãozinho, na hora do intervalo eu ficava tocando violão. Mas ao invés de ficar tocando Legião Urbana, eu ficava tocando hinos, músicas cristãs. E daí era muito interessante, porque as pessoas faziam uma roda em volta de mim, com um cigarro, bebendo, escutando a música, balançando a cabeça, curtindo. E aí, cara, tinha um colega de sala, eu não falava absolutamente nada, eu só tocava. E daí o cara chegou em mim assim: cara, esse negócio de igreja é da hora, é legal, Jesus, eu creio em Deus, tudo, mas essa história de Jesus para mim, de ser crente, é
quando eu for um pouquinho mais velho, daqui uns 5 anos, sabe? Quero curtir um pouco aqui, beber minha cerveja, fumar meu cigarro. Era isso que ele pensava. Eu não sei nem onde ele está agora. Tomara que ele tenha se convertido. E se ele não se converteu, quando ele estiver assistindo isso, ele vai se converter. Mas olha só, muita gente pensa assim, não é verdade? Tem gente que joga o encontro com Jesus lá para o futuro, mas essas pessoas se esquecem que o amanhã não existe. Elas se esquecem que um dia todos nós nos encontraremos com Deus. E esse encontro ele pode acontecer de 2 maneiras. 2 maneiras de ser. Como assim? Eu explico. A primeira, como nós lemos, o dia da colheita, Jesus veio, levou todo mundo e já era. Ou a segunda maneira é quando eu e você morrermos. E aí, quem pode te garantir o amanhã? Quem pode te garantir o amanhã? A Bíblia diz assim: basta o homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Não tem segunda chance, não tem repescagem, não tem melhor de 3. Morreu, já era. Basta o homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. A morte é assim mesmo, ela acaba com a vida das pessoas. Só para você dar uma risada. Um dia, todos nós estaremos diante de Jesus. Todos nós. O Filho de Deus e o Filho do diabo. O Filho de Deus para o céu e o Filho do diabo para o inferno. E se eu estivesse nessa sua situação de incerteza, se é que existe alguém aqui que está nessa situação de incerteza, eu não perderia mais nem um minuto. Eu não esperaria mais nem um minuto, eu não esperaria o final do culto. Aonde eu estivesse, eu fecharia os meus olhos, eu clamaria a Deus por misericórdia, falaria: Deus, tenha misericórdia da minha vida, Pai. Eu não quero ir para o inferno, eu quero estar contigo. Eu quero ser teu amigo, Deus, eu quero ser salvo por ti. Eu não mereço, Deus, mas tenha misericórdia de mim. Se eu fosse você, nessa situação, eu faria exatamente isso. É a melhor coisa que você pode fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí você pode dizer: Gessé, graças a Deus, eu sou o trigo. Estou tentando ser um trigo aqui. Estou precisando da ajuda de Deus praticamente todo dia. Somos 2. Somos trigo, somos filhos de Deus. Glória a Deus. Então ouça, você vai coexistir nesse mundo junto com o joio, como nós já dissemos. Nós vamos coexistir juntos, nós vamos crescer juntos. E a nossa função nesse mundo é influenciar essas pessoas. Como eu já disse, é pregar o evangelho para essas pessoas. Essa é a nossa função. Eles não vão deixar de ser joio porque eles querem, mas eles vão deixar de ser joio se nós falarmos de Jesus para eles, se nós comunicarmos o evangelho para eles. Convida eles para vir na igreja, chama eles para vir no seu grupo pequeno, pega as 4 leis espirituais, pega os panfletos que tem ali no fundo da igreja, dá uma Bíblia de presente, ora a Deus, pede uma estratégia, mas é sua função pregar a palavra de Deus, é sua função oferecer o evangelho a fim de que Deus, na sua infinita misericórdia, transforme essa pessoa que é um joio no trigo. Deus, ele tem essa capacidade. E outra coisa que nós temos que ter também é paciência. Paciência. O dia do Senhor ainda não veio, um dia ele virá. Enquanto esse dia não vem, tenha paciência. Seja paciente na tribulação. E tenha paciência com aqueles que são joio também. Sempre prontos para pregar o evangelho. E é isso. Que todos nós estejamos sempre prontos para o grande dia da colheita. Sempre dando bons frutos enquanto aqui estivermos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. E é isso.